Bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Pastor, nós agradecemos a nossa rica oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Como é bom estar na casa do Senhor. Não é verdade, irmãos? Amém, amém. Vamos lembrando dos avisos da semana. Quarta-feira nós temos culto de doutrina, onde a gente tem estudado sobre como evangelizar. O irmão Márcio tem trazido alguns estudos a respeito da abordagem do evangelismo, da importância do evangelismo para as nossas vidas, e assim aprendermos juntos a cumprir a ordem do Senhor, que Ele tem nos dado o privilégio de evangelizar, de falar do seu imenso amor. Amém? Vamos estar lembrando que hoje a saída das crianças estão ativada, vai ser de até 9 anos. Criança que completou 10 anos já tem que estar aqui dentro do templo para poder ouvir do Evangelho, ouvir da palavra de Deus. Amém? A salinha é até 9 anos, ok? As mães que veem que os filhos estão dando um trabalhozinho, não quer ficar na sala, aí as professoras vêm, avisam, ela vai dar uma voltinha com a criança aos redores da igreja. Amém? Mas tentar ao máximo que elas se mantenham dentro da sala para poder ter o seu culto infantil. Que ali não é só, na salinha não é só brincadeira, é um culto infantil que as crianças têm para aprender a se comportar também dentro da igreja e a entender o sentido de estar aqui. Amém? Agora de 10 anos em diante, já vai estar aqui na nossa igreja. Amém? Irmãos, nós temos aprendido que Deus não poupou aqueles que desobedeceram, que o Senhor não poupou nem anjos que pecaram, mas lançou no inferno para o julgamento final. Nós temos aprendido, através do tema, o cuidado com os impostores, uma declaração da destruição dos falsos mestres. Então, essa noite eu quero estar trabalhando aqui no nosso livro de 2 Pedro, capítulo 2, o livramento dos verdadeiros cristãos. Nós vimos uma pregação excelente com o nosso diácono Bruno semana passada, domingo passado. Hoje eu quero estar retomando aqui o nosso estudo aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler do verso 6 ao 10 para um entendimento maior. Amém? Com o tema, o livramento dos verdadeiros cristãos. Então, comigo, igreja, nos diz assim a palavra do Senhor, 2 Pedro, capítulo 2, o verso 6 em diante. E reduzindo às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou a ruína completa, tendo-as posta como exemplo. Decore isso, tendo-a posta como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em desejos impuros, desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem, difamam os gloriosos seres celestiais. Oremos. Senhor Deus amado, Pai bendito, diante de nós, ó Deus,
está aberto às tuas escrituras, Pai. Pois nos revela, ó Pai, na medida da tua vontade. Muito obrigado, ó Deus, por cada louvor aqui entoado. Abre o nosso entendimento e coração, ó Deus, para compreender a tua santa palavra. Que não venha ser eu, ó Pai, mas sim o teu Espírito Santo, o teu divino Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Vem nos dar, ó Deus, o entendimento da tua santa palavra, que te pedimos neste momento. Em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. O livramento dos verdadeiros cristãos. Irmãos, Pedro destaca aqui, Pedro destaca aqui o caráter de Deus como juiz e ao mesmo tempo como preservador da justiça. Portanto, este texto nos ajuda a entender que Deus não ignorou a iniquidade, mas também teve um plano redentor através da vinda de Cristo Jesus, simbolizado assim pela preservação de Noé, preparando o terreno para um novo começo. Essa seção sublinha a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, onde a justiça de Deus se revela como uma advertência, um convite à vida eterna, nas promessas divinas para a nossa vida. Encontramos aqui no verso 6 a descrição de Sodoma e Gomorra, onde Pedro fala da destruição dessas duas cidades, para servir de exemplo para aqueles que desobedecem. O relato de Sodoma e Gomorra no Antigo Testamento começa aqui, nós já vimos, que é uma continuidade do Antigo para o Novo Testamento. Mas o relato da destruição, o relato dessas duas cidades, se encontra no capítulo 18 e no capítulo 19 de Gênesis. Mas para a gente não ler esses dois capítulos, que são longos, eu separei aqui algo que possa nos trazer o entendimento do pensamento de Deus a respeito daquelas duas cidades, aqui no capítulo 13 de Gênesis, verso 13. Encontramos a opinião de Deus acerca dessas duas cidades. Gênesis 13, capítulo 13, verso 13, para que você possa entender. Moisés vai estar colocando aí. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Contra quem? Contra o Senhor. Aqui resume tudo que representa essas duas cidades. Pedro afirma que eram insubordinados. Judas também, lá no verso 7 de Judas, diz que havia se entregado à prostituição, à imoralidade e a práticas contrárias à natureza. Então nós observamos que essa cidade era carregada de coisas que não agradavam a Deus. Os homens de Sodoma entregavam-se às práticas mundanas, iníquias. Encontramos aqui no verso 7 e verso 8 de Pedro a palavra iníquia. Como ainda não existia a lei mosaica, a palavra iníquia não é possível tratar-se de uma referência à lei de Israel, ou a trabalharmos algo que a lei possa dizer, que possa favorecer essa palavra. Em que sentido, portanto, as obras desses homens eram iníquias? Eram obras contrárias à natureza de Deus, a natureza que Deus criou, o homem e a mulher, a família. Era algo contrário disso tudo.
Isso te lembra a ver o nosso mundo hoje, que eles tentam passar para nós, que é normal, homem com homem, mulher com mulher, ou que duas mulheres podem constituir uma família, ou dois homens podem constituir uma família. Mas aqui o Senhor deixa bem claro que a iniquidade era tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor. A palavra iníquia, no plural de iníquia, que significa injustiças, desleais, cruéis ou perversas, contrário à justiça, à moralidade ou à lei. Essa lei aqui não estou me referindo à lei mosaica, mas à lei humana. A palavra iníquia pode ser usada para descrever ações, leis, decisões ou comportamentos que são considerados injustos ou imorais. Em resumo, a palavra iníquia se refere a coisas que são injustas, desleais ou perversas. É frequentemente usada para descrever ações ou situações que violam a justiça ou a imoralidade ou a moralidade, é bom assim dizer. O pecado flagrante de Sodoma e de outras cidades era o sexo não natural. Eles eram sodomitas, eles não obedeciam a Deus. A sodomia ou a homossexualismo estava presente no meio deles. Eram pecadores condenados, longe das Escrituras, longe da obediência ao Senhor, condenados a estar desobedecendo desde o princípio. Em Levítico capítulo 18, verso 22, está escrito: não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher. Isso é abominação. Para os nossos dias, para o entendimento dos nossos dias, aqui eu trabalhei um pouco o Antigo Testamento, onde Levítico nos mostra que isso é um pecado terrível e é o que mais o povo de Sodoma e Gomorra fazia. Mas para os nossos dias, para o nosso entendimento, vamos ler Romanos, capítulo 1, verso 21. Romanos, capítulo 1, verso 21, nos diz assim a palavra do Senhor: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios. Observe, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelo desejo do coração deles, para desenrolar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo
a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Eles trocaram todo aquilo que era para ser de Deus pelos seus próprios interesses, achando eles que eram inteligentes, achando eles que estavam trabalhando ali a favor daquilo que representava o homem, e assim esqueceram a Deus, colocando a natureza humana na frente das escolhas do Senhor. Encontramos aqui o povo que tinha um conhecimento de Deus, como nós temos hoje. Conhecer a palavra de Deus, eles conheciam, mas não usavam a palavra do Senhor, não usavam a palavra de Deus, eles não praticavam para fazer o que era correto. O conhecimento que Deus nos deu é para glorificar o Senhor e viver uma vida limpa, digna. É a promessa de Deus para as nossas vidas, é ter uma vida gloriosa quando obedecemos a Deus, não uma vida decadente, uma vida cheia de pecado, uma vida cheia de mazelas, uma vida que glorifique aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Esse é o entendimento que Deus nos deu, não o pensamento de acharmos que somos melhores ou maior do que Ele. E era assim que aquele povo achava desde o princípio, e não é diferente hoje. Pode observar que sempre uma pessoa que está carregada de mazelas, carregada de pecado, ela quer entender da palavra do Senhor mais do que você, ao ponto de distorcer, ao ponto de quando você fala que ela está errada, ela teima e diz que não, diz que nós não estamos sérios. Eles eram imorais, carnais e desobedientes da palavra de Deus, e se tornaram cada dia mais insubordinados, o povo que não se submetia à vontade de Deus, um povo inimigo de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos e invejosos, desobedientes, desleais às coisas de Deus. Era assim que era descrito o povo naquela época. Não é diferente hoje. Mesmo sabendo que isso tudo o levaria à morte, à destruição, mesmo sabendo que o pecado levaria ao inferno, mas eles desejaram desobedecer desde o princípio. Encontramos aqui em Gênesis 18, no verso 16 até o 33, a oração intercessora, o pedido de Abraão ao Senhor por Ló, pelas pessoas justas da cidade, até no último instante. Abraão falou com o Senhor, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia, mas não havia ali pessoas justas. Essa é a realidade. Somente Ló e sua família. Observe em Gênesis 18. Gênesis 18. Verso 16, eu não vou ler o verso todo, porque é longo, mas vocês vão lembrar, nessa ocasião aqui, para trazer ali a mente de vocês, o contexto dessa passagem. Nessa mesma ocasião, Abraão estava sentado em frente à sua tenda, quando ele viu se aproximando 3 homens, 3 anjos, e o Senhor, 2 anjos, e o Senhor estava presente. Ele se levantou e foi de encontro a eles, e ali ofereceu sombra
comida, e eles aceitaram. Abraão fez um banquete para eles. Nessa mesma ocasião, para trazer a memória a vocês, é aquele momento que o Senhor faz promessas a Abraão e diz que ele vai ser pai. Fala para Sara que ela vai engravidar. Aí vocês lembram que ela estava lá na porta da tenda e ela sorriu, desacreditando, até que ela fala: como pode eu, já de idade, o meu Senhor, se referindo a Abraão, já de idade, eu ainda vou dar luz? Ao Senhor diz: por que ri, Sara? Há algo impossível para mim? Lembram? Amém, igreja? Estão lembrados? Foi nessa mesma ocasião ali, os três tiveram um banquete, lançaram a promessa a Abraão, falaram para Sara que ela ia engravidar, e ali dois deles continuaram para ir de encontro a Sodoma, naquela mesma ocasião ali. E o Senhor continuou com Abraão. No verso 16 diz assim, quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Observe que aqui o nome Senhor está em letra maiúscula, se referindo ao próprio Deus. Amém? Estão entendendo aí? Entendeu? Aí são: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene aos filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Observaram aí? E descreve, e aqui descreve, vale de fato o que tem praticado contra aquela cidade. Então, nessa ocasião, Abraão começa a clamar ao Senhor. Nesse momento, ele diz: Senhor, se tiver 50 justos ali, tu ainda vai destruir a cidade? Vocês lembram desse diálogo de Abraão com o Senhor? Aí o Senhor disse: não, Abraão, por amor a esses 50, eu não destruirei. Aí Abraão vai e continua: Senhor, e se tiver 30? Tu ainda destruirá a cidade? Não, Abraão, por amor a esses 30 eu não destruirei. Aí Abraão vai uma vez: Senhor, me perdoe, mas eu vou te perguntar só mais uma vez: se tiver 20, Senhor? Não, Abraão, por amor aos 20 eu não destruirei. Vamos lá para o verso 33. E finalmente Abraão disse: não se ire, Senhor, se lhe falar somente mais esta vez. Se por acaso houver ali apenas 10. O Senhor respondeu: não destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Você vê que Abraão clamou até o fim. E você vê aqui a grandeza do nosso Deus, o amor incondicional dele. Não, Abraão, por amor a esses 10 eu não destruirei. Eu não destruirei. Irmãos, Abraão, ele clamou ao Senhor desde o princípio. Abraão orou pelaquela situação, orou pelaquele povo, mas o povo ali não tinha nem sequer 10 justos para que o Senhor demonstrasse o seu amor. Até o último segundo, quando Ló deixou a cidade, o povo estava plenamente seguro de si, orgulhosos, arrogantes, prepotentes, e achando que estava fazendo o que era certo. Então o fogo caiu, e o povo de Sodoma pereceu sobre chuva de fogo e enxofre. Aí nesse momento vem à mente a memória das palavras de Jesus lá em Lucas 17.
Lucas 17, verso 26. Vocês também vão lembrar. Lucas 17, verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia em que estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Aí ele diz aqui, lembre-se da mulher de Ló. Quem tenta preservar a sua vida, perderá. E quem perder esse, a salvará. Irmãos, hoje não é diferente. Hoje nós pregamos o Evangelho e as pessoas estão cegas. Hoje nós falamos que o Senhor está voltando e eles não acreditam. Cada vez mais que nós pregamos, mais cegos eles ficam no seu próprio entendimento, no seu conforto. E mais uma vez o Senhor tem falado: te prepara, nação, te prepara que eu estou voltando. Mas o povo desacredita. Deus não poupou e nem poupará o pecador que rejeita deliberadamente a sua verdade e nega o seu Filho. Ao que tudo indica, Deus sepultou Sodoma e Gomorra sobre o Mar Morto. As duas cidades serviam de exemplo para que os pecadores de hoje tenham cuidado com a ira vindoura. Tenha cuidado que o Senhor está voltando. Depois de citar esses dois exemplos de julgamento certo aqui em Pedro, que é o julgamento dos anjos e o julgamento do mundo antigo através de Sodoma e Gomorra, em seguida Pedro volta a sua atenção para os cristãos e nos ensina como manter e como podemos manter o nosso pensamento fiel ao Senhor em um mundo tão perverso. Que esse aqui é o ponto-chave. Como podemos, pastor, criar os nossos filhos, ter a nossa família num mundo tão perverso? Com esse pensamento eu quero estar trabalhando um pouco essa noite e trazer algumas aplicações com o tema o livramento dos verdadeiros cristãos. O propósito de Pedro não é apenas acusar os apóstatas, não, mas também encorajar os crentes, os cristãos autênticos, a ter uma vida plena diante de Deus. Irmãos, desde o princípio, tanto na ação do Senhor, como nós temos visto aqui no livro de Pedro, o ponto-chave aqui é nos orientar, nos trazer o pensamento que temos que nos manter firmes diante de Deus. Mais uma vez ele volta ao Antigo Testamento e cita o exemplo de livramento de Noé no verso 5. Esse homem de fé experimentou um livramento duplo. O primeiro livramento que Noé experimentou é que Deus o livrou da contaminação do mundo ao seu redor. Durante 120 anos, Noé proclamou fielmente a palavra de Deus. As pessoas que se recusaram a crer nessa verdade.
Durante 120 anos, Noé pregou o Evangelho, mas o povo estava mudo, surdo e cego, não via e não acreditava. Ele, Noé e sua família estavam cercados de trevas morais e espirituais. No entanto, tiveram cuidado de fazer a sua luz brilhar e continuar brilhando em meio ao mundo perverso. Deus não protegeu Noé e sua família, isolando-os do mundo, mas permitindo que se mantivessem puros em meio à corrupção. Muitas vezes é isso que falta em nós. Às vezes queremos nos cercar, queremos nos esconder para não pecar, mas não é assim que funciona. É entender que quem nos protege é Cristo Jesus. É Ele que nos protege. É por meio de Jesus Cristo que também somos livres da corrupção e das paixões que há no mundo. Lembre-se do que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. A gente já estudou esse texto. Por meio delas, Ele nos tem concedido suas preciosas e imigrantes promessas, para que por elas possamos ser coparticipantes da natureza divina, escapando da corrupção que há no mundo, resultante das paixões. Em João capítulo 17, verso 15, Cristo pediu ao Pai Celestial: não peço que os tire do mundo, mas que o guarde do mal. Isso foi o que Cristo pediu ao Senhor. Podemos imaginar aqui Noé e sua esposa criando uma família no meio de um mundo tão perverso que era impossível ter amigos crentes. Até entre os seus parentes, todos eram perversos. No entanto, Deus providenciou para os filhos de Noé esposas que viriam a crer no Deus vivo, e guardou o seu lar da contaminação do mundo. Então nós temos que ter a certeza que o nosso papel ao construir uma família é confiar no Senhor e entregar ela nos caminhos do Senhor. Orar, buscar, ler a palavra e saber que o nosso Deus é que nos guarda, é Ele que nos protege. O segundo livramento que o Senhor deu aqui à família de Noé, que Deus também livrou Noé e sua família do julgamento do mundo. As águas do dilúvio que trouxeram condenação serviram apenas para elevar Noé e a sua família acima do julgamento. Eles permaneceram salvos dentro da arca, seguros de todo tipo de corrupção e cuidado de Deus em todo o tempo que permaneceram ali dentro da arca. Aqui eu quero estar fazendo uma única aplicação nesse ponto aqui para o nosso conhecimento bíblico. Em sua primeira epístola, Pedro viu na arca um tipo de salvação em Jesus Cristo. Vocês lembram lá em 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, acompanhe comigo, nós estudamos esse texto também, capítulo 3, verso 20. Verso 20, o Senhor diz assim, Pedro nos disse assim, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência
para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ao verso 22, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando subordinados a anjo, potestade e poderes. Aqui nós encontramos um reflexo profundo sobre a história da salvação, na qual Deus, em sua longanimidade, aguarda a resposta da humanidade ao seu chamado. Observe que Pedro diz que o Senhor fazia o quê? Um apelo. Esse apelo era clamando por que o povo se arrependesse. O desobediente mencionados aqui eram contemporâneos de Noé, que apesar de sua predileção, sua escolha pela imoralidade, viram a ação de Deus ao longo de anos, quando Noé pregava a palavra de Deus. Isso é para que você tenha em mente que o nosso papel é pregar o Evangelho. Não tem na testa de ninguém quem é salvo e quem não é. Não tem. Cabe a nós pregar o Evangelho. Por mais que nós olhemos e achamos que aquela pessoa não tem mais jeito. Essa pessoa é tão pecadora, é viciada em droga, já matou uma pessoa, é adúltero, é prostituto. Mas, se o Senhor quiser, ele pode ser salvo. O nosso papel é pregar o Evangelho. A construção da arca não apenas é um ato de salvação, mas também um testamento da paciência de Deus em não realizar o juízo uma vez por todas. Lembre-se que o Senhor não destruiu o mundo, mas as pessoas e tudo que nele tinha, e salvou Noé e sua família. O número 8 de Salmos naquele momento tem um significado aqui, que está representando os remanescentes fiéis, nos mostrando que quando somos fiéis e obedientes a Deus, somos salvos. E está nos mostrando que em um mundo onde a maioria estava em rebelião contra Deus, o que prevaleceu para a salvação foi ser fiel ao Senhor e obedecer até o fim. Aqueles 8 ali obedeceram até o fim. Então o nosso papel é obedecer a Deus. A água aqui, em seu papel duplo, em ser muita água, representa tanto o juízo de Deus quanto o meio pela qual a salvação é efetivada. Foi através da água que a família de Noé foi salva, mas também através da água que os desobedientes foram julgados. Lembre-se que o nosso Deus é água viva. É água viva. Ele é a água que sacia a nossa sede. É o Senhor. Irmãos, essa narrativa não só reflete sobre a desobediência do passado, como convoca os crentes a reconhecer que, apesar da aparente demora de Deus, está sempre proporcionando a oportunidade para o arrependimento. Todos os dias Ele te dá uma oportunidade para se arrepender. Todos os dias. Então não perca essa oportunidade. Lembre-se, o próprio Pedro pregou lá em Atos 2, verso 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Receberão o dom de Deus. Portanto, a salvação oferecida aqui por Deus é um ato que transcende todo o tempo, proclamando a humanidade a responder à sua graça antes que o juízo se concretize. Em Mateus 3, verso 2, está escrito: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a realidade. O mundo foi, por assim dizer, sepultado no batismo do dilúvio, mas Noé foi elevado. Você lembra do significado do batismo nas águas? Os irmãos lembram que quando você mergulha
ali você simboliza que está morrendo para o mundo. Quando você ressurge das águas, ali você ressurge para Deus, pelo novo nascimento, o nascimento em Cristo Jesus. Esse é o significado do batismo que hoje nós fazemos, a ordenância do Senhor. Esse é o significado. E naquela época, esse foi o mesmo significado. O Senhor sepultou o mundo através das águas. E quando as águas baixaram, ali recomeçou tudo de novo. Um novo começo, uma nova vida. Pois aqui estamos vendo um retrato da ressurreição e salvação de Cristo Jesus. Sem dúvida, Pedro está garantindo aos seus leitores que estarão salvos quando o grande dia do julgamento vier. Eu quero estar encerrando com essa fala, que Jesus Cristo, Ele é a nossa arca. Ele é a nossa arca segura. Em outras palavras, a arca é uma representação de Jesus. É o meio pela qual iremos ser salvos. Então, sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há arca. Sem Cristo estamos perdidos. Sem o reconhecimento da cruz, estamos perdidos. Sem o entendimento que Cristo morreu por nós, estamos perdidos. Mas lembre-se que enquanto muitos da época de Noé rejeitaram o que Noé estava pregando, rejeitaram entrar na arca, e não é diferente hoje. Tem muitas pessoas rejeitando a salvação em Cristo Jesus. Muitas pessoas rejeitando. Jesus nos livrará da ira vindoura. Lá em 1 Tessalonicenses, para encerrar, capítulo 1, verso 10, está escrito que para nós guardarmos os céus, para nós aguardarmos do céu o Filho de Deus, que é aquele que ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. É nele que temos que aguardar, é nele que temos que colocar a nossa fé e a nossa confiança. Deus prometeu que a terra nunca mais seria julgada pela água. O julgamento vindouro será pelo fogo, como está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, para encerrar, meus irmãos. Lembre-se, às vezes a pessoa, quando está chovendo muito, os relâmpagos, os trovões, aí isso é o que a gente pensa assim, não, mas fique tranquilo. Lembra do que aconteceu lá em Rio Grande do Sul? Ali todo mundo se desesperou, foi muita perda, eu sei disso. Que Deus tenha misericórdia deles. Mas a verdade é que a gente diz, não, o Senhor não vai destruir o mundo com água, mas isso é um privilégio, é uma promessa do Senhor. Mas, irmãos, pior do que água é fogo. Pior do que água é fogo. Eu, no passado, quando eu era mais novo, quando eu sou um garoto, né, irmãos? Quando eu era mais novo, eu surfava. E levei muito balão dentro d'água. Muito. Desloquei o ombro uma vez. Faturei o joelho e a testa, a cabeça uma vez, surfando. Mas doía na hora, doía. Depois passava. Teve um tempo que eu trabalhava com joia, e ali joia derretendo pepinas de ouro, derretendo prata. E uma vez eu estava derretendo uma bolsa de prata, aí ela tinha alguma sujeira dentro dela e ela papocou. Eu cheguei em casa todo queimado, doendo muito. Irmãos, quem aqui já teve queimadura sabe, dói, nada se compara. E aqui no verso 10, de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, diz assim, porém o dia do Senhor virá,
como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se dispararão pelo fogo. E também a terra e as obras que nela há, que existe, desaparecerão. No entanto, que aceitarem a Cristo jamais serão julgados, pois Jesus levou o seu julgamento sobre si na cruz do Calvário. Tenha isso em mente. Aí você tem que querer se colocar como Abraão, como Noé. O que é que essas três pessoas têm em comum? Obediência. Três pessoas que obedeceram ao Senhor e viram a promessa de Deus sendo cumprida. Aquela que se apegou ao mundo, eu vou dar só um spoilerzinho que eu vou deixar para o próximo domingo. Aquela que se apegou às coisas desse mundo, ela desobedeceu desde o princípio. E fez o quê? Olhou para trás. Ela olhou ali para trás, não foi para ver a cidade destruída, não. Foi lamentando o que ela estava perdendo. Porque ela estava apegada às coisas desse mundo, não às coisas de Deus. E virou a estátua de sal. Todo aquele povo que não aceitou a pregação de Noé estava apegado às coisas do mundo. Todos aqueles que estavam também em Sodoma e Gomorra estavam apegados à sua própria vida imoral, insubordinados e padecidos. Então o que a gente vê, os dois contrastes, daquele que obedece e vai ver as promessas do Senhor, e uma vida na eternidade para com Deus, e daqueles que desobedecem, que vão ser julgados, porque o Senhor não concorreu os anjos. Amém? Tenha isso em mente. Pastor, o senhor está nos pondo medo, receba como você quiser. Receba como você quiser. Mas eu e minha casa servirei para o Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Deus de graça, Deus de poder, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor, pelo teu amor. Derrama, Deus, o teu cuidado sobre nossa vida. Derrama o zelo, ó Deus, sobre a tua nação, ó Pai. Nos desperta, ó Deus, a pregar o Evangelho. Nos desperta, ó Deus, a obedecer a tua palavra. Nos traz o entendimento da obediência. Pai, que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. Amém. Olha, aqueles que botaram lá a mensagenzinha para a irmã Betinha, nos parabenizar ela hoje, ó. Ela está ali, dê um abraço nela. Amém.